Bom, turma, agora nós vamos para a explicação da nossa atividade, mas antes da explicação da atividade, eu queria pedir uma coisa para vocês, certo? Desde a nossa primeira aula, que a cada atividade que eu passo, eu gravo um vídeo explicando as questões da atividade. E, tipo, eu fico muito, mas muito triste quando eu percebo que vocês não assistiram à explicação da atividade ou que vocês não assistiram à explicação da aula em si e recorrem a meios mais fáceis de se conseguir uma resposta, tipo copiando da internet. Isso me deixa muito triste, certo? E vocês precisam entender que fazer uma atividade não é questão de, eu estou fazendo para ter uma nota. Não é isso, certo, gente? A questão de fazer a atividade por conta própria é conseguir sintetizar o conteúdo que nós estudamos. É, Procurar solucionar as suas dúvidas nos fóruns e assim resolver uma atividade com as suas próprias palavras. Eu tenho recebido atividades que vocês utilizam coisas complexas, vocês retiram textos de artigos científicos que é de difícil compreensão. Eu falo aqui com vocês da forma mais simples possível para que todos consigam entender o que eu estou falando. Inclusive dou exemplos bem mesmo assim do nosso dia a dia para ajudar vocês na compreensão do conteúdo. Então, por favor, vocês estão se prejudicando fazendo esse tipo de coisa. Vocês não estão enganando a professora, vocês estão se enganando, certo? Então, não façam isso de jeito nenhum, copiar uma atividade da internet. Eu prefiro que vocês me procurem no fórum, me digam, professora, eu não entendi questão tal. E detalhe, eu sei que vocês não estão assistindo os vídeos, porque eu praticamente, além de explicar, dou a resposta da atividade aqui para vocês. Então, por favor, preste mais atenção nos vídeos e não copiem nada da internet, certo? Tirado o aviso, vamos para a nossa atividade, que é a atividade da página 124 a 125, certo? Nós temos aqui as nossas primeiras questões. Essas mesmas questões vocês encontram no livro didático de vocês ou no livro online é, que fica anexado junto com a nossa aula do dia. E na primeira questão, quais os recursos naturais encontrados na Amazônia despertaram o interesse do governo brasileiro e de empresas estatais e privadas desde a década de 50? E aí pede para vocês falar quais são e justificar a resposta. Então, gente, é importante aqui que vocês lembrem nesse momento que a floresta amazônica, que a Amazônia, na verdade, ela é rica em diversos recursos minerais, como, por exemplo, o minério de ferro, a bauxita, o minério de manganês, o ouro, o gás natural, o petróleo, e cuja essas explorações elas requerem infraestrutura e que vem acontecendo isso desde a década de 1950, certo? Como a abertura de portos e a construção de hidrelétricas, fábricas e rodovias para facilitar o acesso a esses recursos naturais, certo? Na segunda questão, nós temos quais são os principais impactos socioambientais relacionados à construção de uma usina hidrelétrica na região norte. Lembrando, deixa eu lembrar aqui uma coisinha para vocês. Lembrando que essa nossa atividade ela é referente aos temas 3 e 4, certo? O tema 3 nós vimos na aula da semana passada. O tema 4 nós estudamos aqui hoje. Então é interessante que você reveja o vídeo 3, você veja o 4, que facilita na hora da compreensão dos conteúdos, certo? O tema que nós estudamos na aula de hoje é apenas do tema 4 da unidade 4. Enfim, gente, essa questão vocês podem citar nela que, por exemplo, grande parte dessa região norte ela é ocupada pela bacia do rio Amazonas, então tem grande potencial de água, certo? E só que nós temos também nesse contexto as baixas altitudes e áreas planas. E aí, por esse motivo, os rios são representados para a construção
de usinas hidrelétricas. Nós temos aí nesse contexto, gente, vocês sabem que para gerar energia hidrelétrica eu preciso de uma queda de água. Se eu não tenho uma queda de água, eu preciso fazer uma queda de água. E isso é algo que prejudica muito, mas muito, o rio Amazonas. Então, por essa questão, nós temos a grande disponibilidade de água, mas nós não temos muitas usinas hidrelétricas pela questão do relevo de planície. A água corre plana, certo? Não tem queda de água. Então, atenção a essas informações. Na terceira questão, o que é o desenvolvimento sustentável, que nós trabalhamos muito no nosso vídeo, inclusive eu dou esse conceito no início do vídeo da aula, certo? Então, já está mais do que explicado. A questão 4, sobre a floresta amazônica, responda, por que é importante preservar? Gente, por que é tão importante preservar a floresta amazônica, hein? O que será que tem ali que ajuda? Nós temos, não é, gente, que a floresta ela funciona como a reguladora do clima da América do Sul. Além disso, ela possui uma grande biodiversidade animal, vegetal, com muitas espécies de animais, inclusive raras. Então, essa é a importância de preservar a floresta amazônica, certo? Para proteger tudo que tem nela. Os animais, os vegetais, as espécies animais, o solo também. E na quarta questão, item B, como os conhecimentos dos grupos indígenas ribeirinhos e outros povos da floresta são importantes para a sua conservação. Esses povos, gente, eles defendem, não é? E eles dependem também dos recursos, como os rios, as florestas, para sobreviver. E aí eles retiram da floresta apenas o que precisam para viver. Então, eles praticam o desenvolvimento sustentável, retiram aquilo que é necessário para a sua sobrevivência e não prejudicam o meio ambiente. Na quinta questão, vocês precisam marcar a alternativa correta, certo? Na sexta, vocês vão ler o texto que ele fala sobre as forças armadas e a preservação da floresta, e em seguida vocês vão responder. Ao descrever a vida na região amazônica, que papel o autor atribuiu às águas? Justifique. Lembrando que essa questão, gente, é apenas de interpretação textual, ou seja, você vai ler e encontrar a resposta no texto, certo? A resposta está ali. Mas eu vou dar aqui o exemplo para vocês do item A. No item A, certo, nós podemos colocar que o autor diz que, e aí tem um trecho no texto, certo? Quem manda é a água. E afirma que ela é responsável tanto pelo sustento da população quanto por dificuldades relacionadas à questão de saúde, de trabalho e da vida da gente, certo? A sétima questão também é uma questão de interpretação textual, certo? Na sétima, tem novamente um texto que fala sobre as usinas hidrelétricas e nós temos o item A e o item B para responder de acordo com o texto, certo? Por exemplo, no item a história pessoal retratada no texto diz respeito a um integrante da comunidade ribeirinha. Descreva as principais características dessas comunidades tradicionais. Eu falei muito sobre elas na nossa aula, certo? Que são comunidades que habitam áreas próximas às margens dos rios, eles sobrevivem da atividade de atividades como a agricultura, como o extrativismo, a agricultura, que é aquela que eu falo no vídeo, que ela é praticada nas áreas de várzea, onde nós temos o solo fértil. E eu expliquei tudo isso bem direitinho na nossa videoaula, certo? E também do extrativismo, o extrativismo animal e o extrativismo vegetal, certo? O animal é a pesca, o vegetal é a retirada de sementes e frutas da floresta. Responda o item B. E na oitava questão é uma questão de interpretação do mapa, certo? Vocês vão observar o mapa, esse mapa, certo? Para responder à atividade. Item A, caracterize o desmatamento da Amazônia legal. Observem no mapa onde está essa Amazônia legal, certo? Tem um tracinho preto que diz limite da Amazônia legal. Então, observem esse limite. E aí vocês vão descrever aqui no item A, né, que, por exemplo, concentra-se nas bordas sul e leste da floresta,
áreas que corresponde ao arco do desmatamento. E observando o mapa, vocês vão responder o item B e C. Na nona questão, nós temos uma tabela também para responder a questão de acordo com a tabela. Então, nós temos, analise a tabela e relacione o problema ambiental com o impacto gerado. Nós temos as informações, os problemas 1, 2, 3 e 4, e nós temos os impactos A, B, C e D. Para cada número tem uma letra, certo, gente? Vamos aqui, por exemplo, ao item A, certo? Nós vamos para o item A, não, para o problema 1. Alagamentos provocados pelas barragens. O que é que esse problema gera como um impacto? E o impacto, gente, aí é o impacto A, o deslocamento da população. Então, eu vou ligar a frase 1, ao item A. Na 2, certo? Eu tenho o problema ambiental, atividade pesqueira industrial. Qual será a consequência dessa atividade pesqueira? Quando eu retiro os animais, por exemplo, os peixes dos rios, em um momento não adequado, eu posso promover, não é, gente, a escassez de alimentos. Então, eu vou ligar o número 2 ao C. E assim vocês vão fazer com as demais frases, certo? Na 10ª questão, nós temos uma atividade que é a atividade digital, o desafio digital, onde vocês têm um link, certo? E nesse link vocês vão ter acesso a um vídeo, vocês vão assistir a esse vídeo e responder o que pede cada um dos itens. Então, a nossa explicação da atividade foi essa. Eu espero ter ajudado vocês e eu também aguardo as dúvidas nos fóruns, no fórum específico da nossa disciplina de geografia, para retirar possíveis dúvidas sobre as atividades, certo? Por hoje é só e tchau, tchau.